Continuando o estudo do livro Memórias de um Suicida, capítulo 6, da segunda parte. O estado definitivo dos fardos humanos para a temporária habitação daquele que se derivou de um sopro divino, modelo originado da vontade do sublime artista, penosamente evoluído através dos séculos, é a beleza. A existência de desarmonias no conjunto provém de que os espíritos que o modelaram a fim de nele habitarem, servindo ao próprio progresso ou a causas excelentes, assim o desejaram. Fossem por modéstia e humildade, fosse comunidade e receio de situações perturbadoras pela beleza física, muito admirada sobre a terra. No entanto, se torna a qualidade perigosa em suas sociedades diante das tentações e excessos a que se vê exposta. Também muitas vezes a rejeitam, preferindo o seu inverso ou a mediocridade das linhas discretas daqueles que renascem espiando grandes erros do passado, pois não ignoram que o estado de feiura, de anormalidade de traços, por não ser o natural, torna-se repugnante, penoso para aqueles que o arrastam, constituindo provação. Olhem esses modelos em tamanho natural. Ao reencarnarem, seus possuidores receberam corpos carnais assim, perfeitos, formosos, dotados de forças vitais e magnéticas que garantiriam excelentes funções orgânicas, saúde permanente, capacidade para as competições diárias. Nada faltou aos seus ocupantes, senão a força de vontade, a coragem para lutar e vencer. O auxílio que dependeu da natureza para que vencessem, ela o forneceu com um invólucro carnal apropriado ao gênero de trabalho a que eram chamados a desenvolver, como a armadura sólida de outros cruzados que pleiteassem a vitória do espírito. Porém, apesar de todas as reservas concedidas pelo céu em seu proveito, não só faliram furtando-se aos deveres para que reencarnaram, como até destruíram o precioso fardo posto em seu poder, tão bem notado, aniquilando-o com o suicídio. Não nos calava bem na consciência as exposições do ilustre técnico do planejamento. A amarga tristeza ia subjugando nossas mais íntimas faculdades a cada novo conceito proferido. Apesar de o seguirmos de boa mente, a renovação do convite para nos aproximarmos das mesas onde inspirados anatomistas traçavam os mapas de futuros envoltórios a serem modelados na carne pelo espírito culposo, prestes a reencarnar. Nestas bancas de trabalho, continuou minucioso, meus auxiliares preparam mapas corporais para suicidas portadores de débitos vultosos, os quais, antes do malogro, haviam recebido aparelhos materiais bem dotados em toda a sua admirável organização. Eles abusaram da magnífica saúde que possuíam, saúde bem inapreciável de que o homem desdenha, fingindo ignorar que se trata de um auxílio divino que a solicitude do Altíssimo concede às criaturas com vistas a encorajá-las nos trabalhos dignificantes que facultarão os lauréis do seu progresso espiritual. Sem a mínima demonstração de respeito à autoridade do Criador, aqueles nossos inditosos irmãos envenenaram os fardos preciosos com excessos de toda a natureza. Lentamente depredaram-nos com os abusos do álcool, intoxicaram-nos com as inalações do fumo, aviltaram-nos com os vícios sexuais, brutalizaram-nos com as imoderações alimentares, desviando-se para a gula, o que para aqueles conquistou alterações das funções gástricas, distensão das glândulas hepáticas,
danificando lamentavelmente por acúmulo de operosidade o delicado aparelho digestivo, que está lá, no modelo primitivo, retratado naquelas estátuas que tanto admiraram. Outros, não satisfeitos com esse grave desrespeito a si mesmos, como ao generoso doador da vida, o qual por si só responderia por um autêntico gesto de suicídio, incapaz de suportar as consequências de tanta intemperança, isto é, um câncer, muitas vezes a tuberculose torturante, a úlcera, a neurastenia, um desvio mental, alucinações produzidas pelo péssimo estado de sistema nervoso, a hipocondria, enfermidades físicas, mentais e morais que para si mesmo criaram, também usaram da violência reprovável e coroaram o acervo de inconsequências, destruindo completamente, matando brutalmente o fardo concedido pela bondade paternal de Deus, empunhando contra si mesmos armas homicidas. Mas eis o resultado de que se apavoram. Não morreram porque o verdadeiro ser não era aquele santuário destruído, mas a individualidade que nele habitava. E agora, arrependidos, atormentados pela inalienável dor dos remorsos e convencidos do erro que praticaram, voltam ao teatro dos desatinos cometidos, animando argilas corporais não mais idênticas às destruídas por sua espontânea vontade, mas apropriadas ao gênero de expiação que criaram com a consequência natural de suas infrações. A essa altura, nos sentíamos como fatigados de aflição, profundamente melancólicos. A realidade forte que se irradiava daqueles planejamentos, o próprio ambiente contornado por sugestões inerentes a reencarnações expiatórias, infiltrava um angustioso mal-estar em nossos corações, nos acovardando até a ansiedade. Mas o estado de apreensão e angústia era acontecimento tão comum em nosso ser que de nada nos queixamos, antes silenciamos, pensativos. Convidou-nos a continuar ouvindo-o em repouso, apresentando-nos confortáveis poltronas onde nos sentamos. Em seguida, tomando lugar ao nosso lado, fraternalmente o operoso irmão Clemente recomeçou. Estão inteirados por irmã Celestina de como se verifica a sua internação nesse departamento, para que me alongue nas mesmas exposições. Direi apenas que seremos responsáveis por vocês enquanto durar a sua existência planetária. Essa existência normal que criaram fora da programação decretada pela divina providência. Assistiremos seus momentos difíceis na ardência da expiação. Enxugaremos suas lágrimas nos momentos culminantes, insuflando novo ânimo nos seus corações através de sugestões benéficas que não regatearemos em seu favor. Segredaremos invenções mediadoras para as aflições que os atingirem através de suas faculdades de intuição, acesa pela astúcia do sofrimento. Zelaremos por sua saúde, por suas condições físicas, necessárias à permanência na experimentação terrestre. Vigiaremos para que as provações por que irão passar não se agravem, dadas as condições egoísticas em que se mantêm as sociedades em que serão chamados a testemunhar o arrependimento em que permanecem, as quais poderiam dificultar demasiadamente a sua vitória, acumulando dores excessivas em seu trajeto, já de si mesmo contaminado de urzes e espinhos. E somente encerraremos tão vasta como espinhosa missão quando, cessada a sua expiação reparadora do ato suicídio,
cortamos os liames fluídicos que os ligarem ao fardo, tornado naturalmente cadáver, e os reconduzirmos para aqui, encaminhando-os ao departamento do qual os recebemos e que, por sua vez, aguardará ordens do templo, a fim de os encaminhar a novos locais que, por direito e afinidade, convierem. Jamais o retorno ao campo físico material se efetivará a contragosto de vocês. Sua permanência nessa colônia poderá dilatar-se por longo tempo, porque contra a sua vontade não reencarnarão. Nem mesmo a lei soberana os constrangerá a novas tentativas nas lutas terrenas, porque um dos seus mais sublimes dispositivos que nos impulsiona à aquisição de honrosos méritos é justamente não impor o cumprimento do dever a quem quer que seja, senão facultar a todos possibilidades de voluntariamente observá-lo. O mais que faremos, tendo em mira o animá-los para o formoso desempenho, é aconselhar, procurando convencer ao renascimento através do raciocínio e do exame dos fatos. Entretanto, tais diligências serão efetuadas durante o estágio no departamento em que ingressarem e não neste, conforme tiveram ocasião de observar durante as instruções que tens obtido. Porém, o suicida geralmente se vê em tão precárias condições, quer físico-astrais, quer morais e mentais, que bem poucas vezes nos obrigamos ao trabalho de catequese para a reencarnação. Ele próprio o deseja ansiosamente, apressa-se em obtê-la, suplica-a mesmo ao Todo-Poderoso, através das preces ardentes, não raro em ocasiões inoportunas, o que nos força a contrariá-lo, obrigando-o a uma espera que permitirá maiores probabilidades de êxito. Nosso respeitável expositor se permitiu pequena pausa, durante o qual atendeu a alguns discípulos que o consultavam sobre os importantes serviços em elaboração. O observamos com muito interesse durante os rápidos minutos em que confabulava com os seus. Não distinguimos o que se tratavam. Em compensação, notamos que conservava invariavelmente no delicado semblante sorriso cativador que bem poderia ser o característico do seu ser eternamente afável. Ao demais, irmão Clemente era jovem e dotado de grande pureza de linhas. Dir-se-ia o modelo ideal que os estatutários da Grécia antiga inspirou as obras-primas que nunca mais os homens produziram. Parecia não contar ainda as 30 primaveras, o que bastante nos surpreendeu, dada a alta responsabilidade de que o víamos investido, pois então ignorávamos que o espírito é independente de idades, podendo apresentar-se sob o aspecto fisionômico que lhe for mais grato ao coração, como às recordações. O víamos como se fosse realmente um homem, nobremente trajado com o uniforme da falange, mas algo se irradiava de sua individualidade, indefinível para nós, atestando sua excelente qualidade espiritual, apesar de caridoso favor de materializar-se tanto, a fim de nos consolar e servir. Retornando ao nosso grupo, continuou paciente e grave. De toda a extensa falange de penitentes que por estes umbrais têm passado, excetuo da exemplificação em apreço os internos do manicômio, excessivamente prejudicados sob pressão vibratória limitadíssima, reencarnarão sob os imperativos da lei, mas também assistidos pela paternal solicitude
daquele que é o amor supremo para todas as criaturas. Não se encontrando em situação de facilitar auxílio em proveito próprio, suas lacunas serão preenchidas pelo seu guardião maior e demais guias dedicados, os quais passarão a dirigir diretamente tudo o que de melhor convém ao pobre tutelado, incapacitado para o exercício do raciocínio, do livre-arbítrio. Nos ofereceu certos mapas que balançavam entre suas mãos, tomados de um de seus discípulos para examinarmos. Eram esboços para o futuro, miniaturas encomendadas para a encarnação próxima, ao passo que as estátuas em tamanho natural eram o que, em verdade, deveriam estar em atividade, porque representavam a configuração carnal aniquilada pelo suicídio. Tomando das miniaturas, observamos não se encontrarem nelas desenhados sequer os arremedos daquelas, mas figuras esquálidas, torturadas por sintomas impressionantes de funda amargura interior, caricaturas assinaladas por indicações de enfermidades atrozes, tais como a paralisia, a cegueira, a demência, etc., que tanto afligem as criaturas em todas as classes sociais terrenas. Nos fez caminhar com ele até um dos clássicos modelos que se viam ao longo da formosa galeria de estátuas e explicou, não sem deixar entrever expressivo acento de tristeza, enquanto com assombro líamos sobre a placa do pedestal essa curiosa indicação: Vicente de Siqueira Fortes, reencarnado a 10 de outubro de 1868. Nome fictício, né? Qualquer semelhança será mera coincidência. Deveria retornar ao lar espiritual aos 74 anos de idade, ou seja, pelo ano de 1942. Suicidou-se na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, no ano de 1897, atirando-se à frente de um comboio de estrada de ferro, contando 29 anos de idade. Vê essa miniatura? Continuou Clemente, destacando uma das que examinamos. Pois assim, alterada, reproduz o estado mental e vibratório a que se reduziu Vicente com o desesperado gesto que praticou. Foi extraído do próprio estado atual do seu físico astral, o que é o mesmo que dizer que, se assim se encontra, é porque assim se fez, pois a lei que cria a beleza não impõe esse estado dramático e feio às criaturas. Agora, o pobre Vicente, como tantos outros que entre nós se acham, é obrigado a retomar o corpo carnal, nascer de novo, a fim de completar o tempo que lhe faltava para o compromisso da existência. Urge que reencarne com apenas 9 anos de idade. Urge que reencarne com apenas 9 anos de estada no invisível, porque foi tão grave o choque vibrado em sua organização astral pela infernal resolução de matar a organização animal que, a fim de dar compreensão que lhe permita progresso razoável, será preciso a permanência na carne, única terapêutica, como já sabem, bastante eficaz para reconduzi-lo ao estado de alívio, mas voltará plasmando o barro carnal sob o molde perispiritual que no momento arrasta, o que significa dizer que renascerá enfermo, presa de males atrocíssimos, irremediáveis no plano objetivo, indefiníveis fora das leis psíquicas, abalado por vibrações anormais que o incapacitarão para o desfrute de boa saúde, ainda que herde dos pais composição animal vigorosa, assim como de qualquer expressão de paz e de alegria.
e tal seja aquela composição de pais sifilíticos, por exemplo, anêmicos, alcoólatras, etc., etc., será possivelmente paralítico ou débil mental, ou ainda tuberculoso, etc., etc. E eu perguntei desolado: o desgraçado não poderia demorar-se ainda no manicômio até que, de qualquer forma, se minorasse tal lamentável estado de coisas, a fim de não se expor a situações tão dramáticas e dolorosas no plano da reencarnação? Oh, não, absolutamente não. Conviria aos seus interesses espirituais semelhante demora, tornou o erudito chefe do planejamento. Seria demasiadamente longo e doloroso tal processo. Ele não possui nem poderá adquirir percepções para a vida espiritual enquanto se encontrar nesse estado. Cumpre-lhe refazer-se ao contato das forças vitais que, com o suicídio, se dispensaram indevidamente pelo seu físico astral, com o qual consertaram poderosas afinidades químico-magnético-psíquicas, dando em resultado esse tenebroso efeito, essa inqualificável intoxicação perispirítica e mental, não prevista por lei, mas realizável por aquele que se dissociou das leis mentais e morais que se inclinam para a verdadeira ideia de Deus. Mas, meu ilustre irmão, semelhante estado de coisas positivará o elevado padrão da justiça celeste na qual tantas esperanças depositamos? Considerando o que há pouco afirmou, isto é, que o supremo amor do Pai Altíssimo acompanharia esses desgraçados em seus renascimentos expiatórios, que digo eu? Acompanharia a mim, a Belarmino, a Mário, a João, pois também estamos acorrentados a essa falanges infortunadas? Existirá misericórdia no consentir à providência este acúmulo de desgraças quando, infelizes que somos, se nos perdemos nos caos do suicídio, foi porque múltiplas desventuras já infelicitavam nossa existência? Eu investiguei mesmo, possuído de superlativa angústia. Irmão Clemente sorriu com bondade, não levando meus protestos em consideração. Respondeu simplesmente com naturalidade desconcertante para nós. Meu amigo, esqueceram de que o universo todo está submetido a leis imutáveis e harmoniosas, as quais nos cumpre procurar conhecer e respeitar, enquanto nos honramos com a sua sublime observação. Porque os homens encarnados se descuidam tanto quanto ao dever de estudarem a si mesmos, a fim de melhor se conhecerem, procurando se respeitarem, dando a si mesmos o valor que merecem como criação divina que são? O de que cuidamos no momento apenas se trata de uma inobservância das mencionadas leis. É um simples efeito lógico de desarmonia, nada mais. E o que é? O que os homens inventaram para se torturarem, em desacordo com o que para a sua felicidade o Criador estabeleceu com suas leis harmoniosas, imutáveis e perfeitas. Aliás, não é para aliviar o suicida justamente, desligando-o desse estado de coisas insustentável para o espírito que a lei leva à reencarnação? O que julgariam então que faríamos a Vicente ou a qualquer de vocês, sob as vistas amorosas do médico celeste e os conselhos maternais de sua mãe, por quem somos orientados? A reencarnação para Vicente, tal como ele se encontra, é tal como ele será. É a medicamentação
apropriada para o caso. Reencarnado, continuará albergado em nosso instituto. Estará da mesma forma hospitalizado pelo manicômio, tal como se encontra no momento, assistido pelos médicos e psiquiatras daquele estabelecimento, além da vigilância exercida pela direção do departamento hospitalar, do departamento da reencarnação, da direção-geral do templo, assim como pelos assistentes missionários nomeados pelo alto. Esta reencarnação, que lhe parece horrorizar, será como intervenção cirúrgica melindrosa, medida drástica prevista pela grande lei para a reação do melhor sobre o inferior, mas que proporcionará alívio e cura, reerguimento das forças vibratórias, desentorpecimento das faculdades contundidas pelo traumatismo atroz. Se há amor e misericórdia em a lei permitir o retorno à areia carnal na condição atual, como ousam conceber maior soma de tolerância, de amparo, de misericórdia do que essa, de o Altíssimo conceber novas oportunidades para o grande pecador, denominado suicida, reerguer-se do precipício em que se despenhou, mas reerguer-se honrosamente sob a tutela do meigo nazareno e à custa dos esforços próprios, da natureza edificante do dever fielmente cumprido, porventura ele estará destituído dos direitos de criação de Deus, de espírito em marcha evolutiva para a glória da vida imortal? Ao contrário, não estão sendo conferidas a ele oportunidades preciosas com a reencarnação? Porventura não estará amparado hoje como amanhã pelos cuidados de Jesus Nazareno, paternalmente assistido por seus trabalhadores, por legionários de Maria que o ajudarão na caminhada áspera desse Calvário, forjado do ato insano que praticou a revelia da lei de Deus, espíritos que pairam em esferas celestes, como o próprio divino médico das almas. Por acaso, não estarão preocupados com ele, solicitando ao soberano onipotente novas oportunidades para que se reedifique ao calor dos atos justos e meritórios, forrando-se da humilhante situação em que está no momento dentro do mais breve prazo possível? Se ele sofre, de quem foi a responsabilidade? Aliás, o sofrimento não é lição magnificante que acumula sabedoria através da experiência? Quem na Terra ignora que o suicídio é infração que não se deve cometer por ser contrária à natureza e à lei do amor de Deus? Na Terra, as religiões, a razão, o sentimento, o senso, a honra, tudo o reprova e condena. Aí está porque o pensamento, a intuição que o bom senso tem de deplorável situação a que se reduz a alma de um suicida. A Vicente, como você vê, a lei outorgou o sagrado direito de existir sobre a terra, animando o envoltório físico-material perfeito, como esse modelo que aqui se encontra neste pedestal. Porém, o que ele fez desse corpo? Rejeitou-o, espezinhou-o, atirou-o brutalmente à destruição, tão desrespeitosamente como se o atirasse de retorno à face do próprio Deus. Porém, o insulto à lei lhe custará muito caro. Expiará as consequências naturais do ato. Reparará os desastres ocasionados a si mesmo, como a outrem, se alguém, além dele, foi prejudicado. Amargará sacrifícios e lágrimas,
herança lógica do desatino praticado, até que consiga forças vibratórias suficientes para obter da providência a concessão de outro empréstimo corporal, equivalente ao destruído, um outro templo perfeito e sadio, a fim de recomeçar o caminho normal da evolução, interrompido pela queda nos desvios do suicídio. Ele sofre, é certo, mas quem o fez sofrer? Por que sofre? Onde o maior responsável pelo sofrimento? Contrafeito e triste, baixei a fronte, preferindo silenciar. E assim ele termina esse capítulo. Fiquem com Deus. Boa semana. Amo vocês.